O cheiro de sal ainda é a primeira coisa que me vem à cabeça quando fecho os olhos. O vento do mar batendo no meu rosto, o barulho das ondas quebrando nas pedras da encosta. Aquilo era a trilha sonora da minha vida. Durante anos, achei que esse som era o meu lar. E por um tempo foi mesmo. Eu morava numa vila de pescadores, onde cada manhã começava com café coado no pano e roupa estendida no varal, enquanto o sol nascia por trás das montanhas. Minha casa era simples, mas cheia de amor. E eu era feliz. Ou achava que era. Meu nome é Carla. Sempre fui dessas mulheres que fazem tudo pelos outros. Acordava antes do dia clarear para preparar o café da pousada que eu e meu marido, Renato, tocávamos juntos. Cuidava das reservas, lavava os lençóis, organizava os quartos, preparava bolos frescos e ainda corria para levar nosso filho, Gabriel, para a escola. Renato dizia que me admirava por isso, mas com o tempo deixou de me olhar como antes, e eu fingi que não percebi, porque mulher que ama aprende a se engolir inteira para manter a família de pé. No começo do casamento, ele era gentil. Trabalhava comigo, fazia planos, me chamava de minha rocha. Mas as pedras também cansam, sabia? Com o passar dos anos, Renato foi mudando. Primeiro vieram os silêncios, depois as ausências. Ele passava mais tempo no celular do que comigo. Dormia virado para o lado oposto. Quando eu perguntava o que havia, ele dizia, nada. E o nada dele era o que me corroía todos os dias. Ainda assim, eu continuava ali, tentando salvar um casamento que só eu parecia querer manter. Tudo ficou pior quando ela chegou. Érica, uma mulher que apareceu como hóspede, dizendo que precisava de paz e ar puro. Alta, elegante, com um olhar que parecia saber de tudo. Renato foi quem a atendeu na recepção. Fez questão de levar as malas dela pessoalmente. O mesmo homem que não pegava nem uma sacola do mercado para mim. Eu percebi na hora. Ele ficou encantado. Não disse uma palavra, mas o corpo dele falava. E eu calei. Durante semanas, fingi que não via os dois trocando olhares. Fingia que não ouvia as desculpas de Renato para sair toda tarde, nem o perfume diferente na camisa quando voltava. Comecei a duvidar de mim. A me olhar no espelho procurando o que havia mudado. Será que envelheci tão rápido? Será que fui ficando invisível dentro da minha própria casa? Gabriel era meu único alívio. Meu menino doce, com seus olhos vivos, e o sorriso que iluminava tudo. Mas até ele começou a perguntar por que o pai não jantava mais com a gente. Tentei conversar. 1, 2, 10 vezes. Renato sempre dizia que eu estava vendo coisa, que era coisa da minha cabeça, e ainda me fazia sentir culpada. Cheguei a acreditar que era verdade, que eu estava mesmo exagerando, que meu ciúme era infundado, mas no fundo, eu sabia. Até que um dia, Renato me surpreendeu com um convite. Vamos passear de barco hoje? Só nós dois. Faz tempo que a gente não se olha nos olhos. Meu coração disparou. Eu queria tanto acreditar. Preparei uma cesta com frutas, coloquei minha blusa branca preferida, aquela que ele dizia que realçava meus olhos. Gabriel ficou com a vizinha. Prendi o cabelo com uma fita azul, a mesma que ganhei dele num dos nossos primeiros aniversários. Por um instante, eu fui tola o suficiente para pensar. Talvez ainda haja salvação. O céu estava nublado, mas o mar calmo. Renato pilotava o barco em silêncio. Sentei na proa, olhando a imensidão. O vento soprava forte e meu coração estava inquieto. Por algum motivo, eu sentia que algo estava fora do lugar. Me virei para ele, respirei fundo e perguntei: Você ainda me ama, Renato? Ele demorou a responder. Caminhou devagar até onde eu estava. Olhou dentro dos meus olhos e, naquele momento, eu vi. Não era mais o mesmo homem. Não havia afeto, nem dor, nem arrependimento. Só frieza. Ele me estendeu a mão como se fosse me ajudar a levantar, e num segundo senti um empurrão. Seco. O mar me engoliu com fúria. A água entrou pelos meus ouvidos, nariz, garganta. Tentei gritar, mas só engoli sal. Me debati, mas minhas roupas me puxavam para baixo. O mundo ficou escuro.
Vi flashes do rosto do meu filho, do meu lar, da minha vida. A última coisa que senti foi um frio cortante no peito. E então, silêncio. Ele me deixou afundar. Enquanto a vida escorria pelos meus dedos, pensei que aquele era meu fim. Que minha história terminaria ali, perdida no fundo do mar, como se eu nunca tivesse existido. Mas o mar tinha outros planos. Acordei com um gosto de sal nos lábios, o corpo doendo como se tivesse sido esmagado por ondas e pedras. O teto era de madeira rústica. O cheiro era de ervas e pano limpo. Eu estava viva, mas não fazia ideia de como. Tentei me mover, mas a cabeça latejava. Quando forcei os olhos, uma senhora se aproximou com um pano úmido na mão. Calma, minha filha. Você está segura agora. O mar te trouxe para mim. Ela se chamava Odete. Disse que me encontrou caída na areia, desacordada, sozinha, sem documentos. Só tinha isso no cabelo, ela disse, mostrando uma fita azul, desbotada e rasgada. Quando vi aquele pedaço de tecido, senti uma pontada no peito. Algo dentro de mim se partiu de novo. Nos primeiros dias, eu mal conseguia falar. Ela me chamava de Marina. Até lembrar quem é, você precisa de um nome para continuar viva. Eu aceitei. Não por querer, mas por não ter força para negar. Com o tempo fui recuperando os movimentos, a fala, a consciência, mas a memória ainda era um nevoeiro. Eu sonhava com um menino, com um barco, com um vazio, e sempre acordava suando frio, com uma angústia que eu não sabia explicar. Odete cuidava de mim com paciência, me dava chás, contava histórias da vila, me fazia rir. E à noite, quando tudo silenciava, eu chorava. Tinha a sensação de ter sido arrancada de mim mesma. Não sabia onde pertencia. Só sentia um buraco no peito, do tamanho de uma criança. Foram 3 anos vivendo com Dona Odete, acreditando que meu nome era Marina. 3 anos tentando construir uma nova vida, mesmo sem saber quem eu era. Mas no fundo, algo sempre me faltava. Eu sentia que deixei alguém para trás, mesmo sem lembrar de quem. E foi só depois de tanto tempo que, numa madrugada como outra qualquer, a memória voltou. Inteira, crua, como um golpe. O empurrão, o mar, o rosto dele, e o nome do meu filho escapando da minha boca como um grito. Gabriel, acordei sentando. Na cama, ofegante, o peito disparado. As imagens não eram mais flashes, eram lembranças inteiras. Renato, o barco, a pergunta que fiz, o olhar vazio, a queda. Eu tinha sido traída, não só traída, descartada. Como se minha vida não tivesse mais valor, como se eu fosse um incômodo que precisava sumir. Odete correu até meu quarto. Quando me viu daquele jeito, entendeu na hora. Você lembrou? Minha filha? Balancei a cabeça, tentando conter o choro. Lembrei de tudo. Sentei com ela na varanda ao amanhecer. Contei tudo o que recordei. A pousada, o casamento, o filho, a chegada de Érica, a dor silenciosa, a solidão. Contei sobre o passeio de barco e o empurrão. Ela ouviu sem interromper, com os olhos marejados. Você tem um filho e um marido, que te traiu e tentou te matar. Ela disse devagar, como se pesasse cada palavra. E eu preciso voltar, murmurei. Preciso saber onde está meu filho, se está bem, se ainda se lembra de mim. Odete segurou minha mão com força. Mas você não pode voltar como Carla. Ainda não. Ele precisa acreditar que você morreu. É assim que ele vive. Se você voltar de qualquer jeito, corre perigo. Precisa ver com os próprios olhos, sem ser vista. Passei os dias seguintes, me preparando. Cortei o cabelo, pintei de escuro, troquei as roupas por peças largas, coloquei um boné velho na cabeça. Odete me arrumou uma pensão em outra vila, a Praia do Sol. Fica a algumas horas daqui. É perto o suficiente para você observar tudo, mas longe o bastante para se proteger. Peguei o ônibus sozinha. Levei uma pequena mochila e o coração em pedaços. Cada quilômetro da estrada parecia puxar uma lembrança de dentro de mim. As risadas do meu filho. O som da porta da pousada abrindo de manhã.
a voz de Renato dizendo que me amava. E depois, o silêncio. A traição. Quando desci do ônibus, vesti os óculos escuros e mantive a cabeça baixa. Não sabia se ainda havia gente naquela vila que lembrava de mim. Não podia correr riscos. Na pensão, fui recebida com gentileza. Disse que estava de passagem, buscando sossego. E me tranquei no quarto por 2 dias, só tentando respirar. Na tarde do 3º dia, saí andando por ruas mais afastadas. Escolhi o caminho que me levava até a ladeira, por onde eu sabia dava para ver a lateral da pousada. Quando cheguei no ponto mais alto, meu coração parou. Lá estava ela, a pousada que construí com tanto amor, reformada, maior, com uma nova placa. Refúgio das Ondas. Tudo ali me pertencia, e ao mesmo tempo nada mais era meu. Fiquei ali, escondida entre as árvores. Observei de longe, e então o mundo girou. Vi Renato saindo da recepção com camisa clara, falando ao celular, sorrindo. Ele estava bem. Como se eu nunca tivesse existido, como se nunca tivesse chorado por mim. E ao lado dele, Érica, de braços dados, confiante, feliz. A mulher por quem ele me trocou, a mulher que ocupava meu lugar. E então, como se o tempo voltasse, vi ele, Gabriel, meu menino, maior, mais forte, mas ainda com os mesmos olhos, os mesmos gestos. Ele estava correndo pelo jardim com um brinquedo nas mãos. E quando parou para olhar o mar, vi um pedacinho do meu rosto ali. Chorei em silêncio, atrás de uma árvore. Me ajoelhei, tremendo. Ali estava meu filho. Vivo. Lindo. Crescido. Mas longe de mim. E naquele momento, jurei para mim mesma, eles acharam que tinham me apagado. Mas eu voltei, e dessa vez, por mim e por ele. Ver meu filho de longe era como assistir à própria alma vivendo fora do corpo. Gabriel estava ali, correndo no pátio da escola, com sua mochilinha azul e passos curtos, daquele jeitinho de criança que ainda tropeça nos próprios pés. 5 anos de idade. Tão pequeno, tão indefeso. E eu, a mãe dele, parada atrás de um muro, sem poder chamá-lo pelo nome. Eu o observava todos os dias, escondida. Chegava antes do sinal tocar e ficava do outro lado da praça, disfarçada entre árvores, atrás de um banco ou fingindo estar na fila de um carrinho de pipoca. Não podia me aproximar. Não ainda. Ele era pequeno demais para entender o que aconteceu. E qualquer passo em falso poderia colocar tudo a perder. Depois do susto de recuperar a memória, eu passei semanas arquitetando meu retorno. Odete queria que eu esperasse mais. Ele tentou te matar, Carla. Você precisa de proteção, de provas, de gente do seu lado. Ela estava certa. E foi por isso que decidi ir à delegacia. Fui numa manhã nublada, de boné e óculos escuros. Escolhi um horário em que a cidade ainda estava acordando. Meu corpo tremia da cintura para baixo quando entrei. A mulher da recepção me perguntou o nome e eu respirei fundo antes de responder. Meu nome é Carla Mendes. Fui dada como morta há 3 anos, mas estou viva. E estou aqui para denunciar uma tentativa de homicídio cometida pelo meu marido. A policial me olhou com espanto. Pediu que eu esperasse. Fui levada até uma sala nos fundos, onde um delegado jovem me recebeu com atenção. Contei tudo com detalhes. O empurrão. O silêncio no mar. A dor de afundar sabendo que estava sendo abandonada. Contei sobre os 3 anos vivendo sem memória, sobre o dia em que tudo voltou e sobre como voltei à cidade em segredo, disfarçada, por medo. Ele me ouviu em silêncio, anotando, sem interromper. Depois, cruzou os braços e perguntou: "Tem provas, dona Carla?" Eu abri a bolsa e entreguei os documentos. Cópias do laudo médico feito na época do meu resgate. Fotos da minha estadia com Odete. Uma gravação simples de áudio que fiz com um celular velho, onde Érica dizia, em tom nervoso: "E se ela estiver viva, Renato? E se ela aparecer?" O delegado ficou em silêncio por alguns segundos. "Isso é sério, muito sério. Vou precisar que a senhora seja protegida. O nome dele,
Consta aqui como viúvo. Recebeu seguro. Reabriu a pousada como proprietário único. Isso pode virar um caso criminal grave. Eu não quero vingança, disse. Quero justiça. Quero meu filho de volta. Saí de lá com uma mistura de alívio e pavor. Sabia que a partir daquele momento, Renato poderia descobrir que eu estava viva. Mas eu já não podia mais viver na sombra. Já não cabia em silêncio nenhum. Passei a frequentar os arredores da escola em horários alternados. Nunca me repeti. Trocava as roupas, o local de observação, a postura, apenas para ver meu menino com segurança. Ele era levado e trazido por uma babá jovem que claramente trabalhava sob ordens de Érica. Renato quase nunca aparecia. Foi num fim de tarde que eu vi Gabriel sentado sozinho num banco da escola, com a mochila no colo. A babá estava atrasada. Ele balançava as perninhas e olhava para o chão. Tão pequeno, tão só. Meu coração apertou de um jeito que doeu fisicamente. Pensei em me aproximar. Pensei em ajoelhar na frente dele, pegar suas mãos e dizer: "Sou eu, meu amor, sua mãe está aqui." Mas me contive, porque amor de mãe também sabe esperar a hora certa. E eu sabia. Meu reencontro com ele não podia acontecer na calçada. Tinha que ser seguro, legal e definitivo. De volta à pensão, passei a anotar tudo. Todos os dias, os horários da escola, os nomes que ouvia, tudo que podia ser usado para fortalecer meu caso. Eu queria chegar ao juiz com provas de que eu existia, que fui vítima, que fui apagada. Recebi um telefonema da delegacia alguns dias depois. O delegado pediu que eu voltasse. Chegando lá, ele me explicou que já estavam recolhendo documentos da pousada, checando o seguro de vida e solicitando imagens antigas de câmeras da região do cais no dia da suposta morte. Mas ainda é cedo. Vamos fazer tudo pelo caminho certo. Se a senhora der um passo em falso agora, ele pode fugir, ameaçá-la ou manipular o menino. E o Gabriel? Como eu o vejo? A senhora vai ter que pedir guarda judicial. Mas antes, precisamos reconhecer sua identidade oficialmente. Eu já solicitei que atualizem seu status civil. Oficialmente, a senhora está morta. Vamos corrigir isso. A frase me cortou. Oficialmente morta. Era isso que Renato fez comigo. Me matou no papel, no lar e no coração do próprio filho. E agora eu tinha que provar ao mundo que estava viva. Mas eu faria isso, um dia de cada vez. Saindo da delegacia, vi um casal passando com uma criança no colo. Sorri. Me vi ali. Há 5 anos, eu era aquela mulher. A mãe que preparava a lancheira, que cuidava da febre, que fazia aviãozinho com colher de arroz. Agora eu era a mulher que assistia tudo pela janela. Mas não por muito tempo. Fui até uma loja de brinquedos e comprei um carrinho igual ao que Gabriel tinha aos 2 anos. Era azul, com rodas largas e faróis cromados. Guardei numa caixa simples, junto com uma carta. Filho, talvez você não se lembre de mim, mas eu me lembro de cada riso seu, de cada passo que deu segurando meus dedos. A mamãe está viva e vai voltar para ficar ao seu lado. Eu prometo. Guardei a caixa no fundo da mala. Era só o começo. A mulher que o mar devolveu estava pronta para lutar. Quando voltei à delegacia naquela manhã, algo no ar estava diferente. O delegado me olhou com mais firmeza. Na mesa dele estavam documentos empilhados, cópias de papéis do seguro de vida, movimentações bancárias, prints de redes sociais, registros do cartório. Havia até uma declaração falsa de óbito assinada por Renato. Estamos avançando, Dona Carla. Muito mais rápido do que esperávamos. Ele me mostrou com cuidado uma cópia do pedido que Renato fez 3 anos atrás, para ser reconhecido como viúvo e tutor legal de Gabriel. Ali constava tudo. Um laudo médico falso, alegando afogamento, ausência de corpo, um boletim de ocorrência sem investigação formal e um testemunho de Érica como companheira atual. É como se ele tivesse preparado tudo com calma. Comentei, sentindo um nó na garganta. Com calma e com frieza, ele respondeu. A justiça estava se movendo. Mas meu coração ainda esperava por outra coisa. Pela chance de ver meu filho de perto.
Não atrás de um portão, não escondida. Eu queria poder tocar seu rosto, ouvir sua voz sem medo. Precisava que ele soubesse que eu existia. Foi o delegado quem sugeriu. Vamos solicitar uma mediação familiar. É o meio mais seguro. Nada de confronto. Só um encontro monitorado. E com apoio psicológico, se o juiz aprovar. Aceitei na hora. Eu queria fazer tudo do jeito certo. 2 dias depois, fui convocada para ir ao fórum da cidade. Um juiz avaliaria meu pedido. Passei a noite em claro, segurando a caixinha com o carrinho azul e a carta. Me vesti com simplicidade, mas prendi os cabelos, me maquiei levemente e tentei parecer forte. Por dentro, eu tremia. Na sala, sentei diante de uma assistente social, que ouviu minha história com os olhos marejados. Ela leu os documentos, olhou as fotos e, ao fim, disse: o reencontro será autorizado, mas em ambiente seguro, com supervisão. A criança tem apenas 5 anos. A aproximação precisa ser gradual. Você concorda com isso? Concordar? Eu quase caí de joelhos agradecendo. No dia seguinte, fui levada até uma sala acolhedora no prédio da vara da família. Havia brinquedos, no canto, livros coloridos, poltronas confortáveis. Me orientaram a ficar tranquila. Não se identifique como mãe logo de início. Ele precisa sentir. Minutos depois, a porta se abriu. E ali estava ele, Gabriel. Mais lindo do que nunca. Trazia, nas mãos, um dinossauro de borracha e olhava ao redor com desconfiança. Quando me viu, franziu o senho. Andou devagar até o centro da sala. Eu sorri com os olhos. O coração queria explodir no peito, mas respirei fundo e mantive a calma. Oi, Gabriel. Tudo bem? Quem é você? Meu nome é Carla. E eu? Gosto muito de brincar com carrinhos. Ele olhou para o brinquedo na minha mão. O carrinho azul. Eu tinha um igual a esse, quando era menor. Você ainda gosta deles? Gosto, mas minha madrasta jogou fora. Senti uma fisgada. Você? Quer brincar comigo um pouco? Ele assentiu. Sentamos no tapete e começamos a empurrar os carrinhos, um de cada vez, em silêncio. A assistente social observava à distância. Depois de alguns minutos, Gabriel falou: Você cheira igual. Como? Assim? Não sei. Você tem o mesmo cheiro de quando eu era bem pequeno. É esquisito. É bom. Senti as lágrimas virem, mas segurei. Gabriel, posso te contar um segredo? Ele se aproximou curioso. Eu te amo desde o dia em que você nasceu. Ele arregalou os olhos. Me encarou sério por alguns segundos. E então disse, num sussurro: Você é minha mãe, né? Não respondi com palavras. Apenas abri os braços. E ele veio. Se jogou no meu colo, como se o tempo nunca tivesse passado. Chorei em silêncio, agarrada a ele, sentindo seu coração batendo contra o meu. A assistente social deixou que ficássemos juntos por mais um tempo. Gabriel me perguntou onde eu estava, por que não voltei antes. Eu disse que fui levada por uma onda muito grande, mas que nunca deixei de pensar nele. Ele encostou a cabeça no meu ombro e ficou ali, quietinho. Na saída, fui informada que a guarda provisória de Gabriel passaria por reavaliação. Renato seria convocado para responder pelas falsificações e Érica teria que explicar seu envolvimento. A justiça estava caminhando. E agora eu não estava mais sozinha. Dias depois, voltei à delegacia para assinar mais alguns documentos. Na saída, vi Renato chegando. Quando me viu, parou no meio da calçada. Não havia mais surpresa no rosto dele. Havia raiva, frustração, medo. Apenas o encarei. Ele se aproximou devagar. O que você quer, Carla? Acabar com a minha vida? Olhei bem nos olhos dele e respondi: Eu só quero de volta aquilo que você nunca teve o direito de tirar de mim. Ele abaixou a cabeça. E pela primeira vez, eu vi. Não era mais o homem seguro e sorridente da pousada. Era um homem encurralado, fraco, derrotado. Voltei para a pensão naquele dia com uma paz que há muito tempo eu não sentia. Quando abri minha mala, tirei a carta que tinha escrito para Gabriel. Sorri.
Não precisaria mais dela. Ele sabia que eu estava viva. E agora, finalmente, eu também sabia que estava viva por dentro. A mulher que o mar devolveu agora tinha voz. No dia da audiência, acordei antes do sol nascer. Gabriel ainda dormia, abraçado ao travesseiro, tranquilo, como se aquele novo lar já fosse seguro o suficiente para sonhar em paz. Eu me levantei devagar, fui até a janela e vi o céu clareando, devagarinho, como se o mundo, por fim, me desse um novo dia sem medo. A justiça havia concedido a guarda provisória do meu filho dias antes. Renato foi impedido de se aproximar de nós até o fim do processo. Érica, pressionada pela investigação, se afastou sem dizer palavra. Estava tudo em movimento. Mas ali, naquela manhã, tudo o que eu queria era olhar para o rosto do meu filho e agradecer por ele ainda estar ali, vivo, doce, inteiro. Arrumei minha roupa com cuidado. Não era sobre aparência, era sobre postura. Eu não era mais a mulher calada que aceitava silêncio no lugar de amor. Eu era mãe, sobrevivente, testemunha da própria dor e agora, porta-voz de tantas outras que o mundo tentou calar. Quando cheguei ao tribunal, a sala estava cheia. Jornalistas, funcionários do fórum, curiosos. O caso já tinha ganhado repercussão na cidade. A mulher que voltou do mar, diziam. Alguns cochichavam, outros me olhavam com respeito. Mas eu não desviava os olhos. Caminhei até o banco, de testemunhas com a cabeça erguida. Renato estava do outro lado. Com um advogado tenso ao lado, olhava para frente, evitando cruzar o olhar comigo. Eu sentia sua vergonha, sua culpa, sua queda. E pela primeira vez não senti ódio, senti pena. Porque um homem que tenta apagar a mulher que ama é, na verdade, alguém que nunca soube o que é amar de verdade. Fui chamada para falar. Respirei. Fundo. Olhei para o juiz, depois para a plateia e, por fim, para mim mesma. Excelência. Eu morri naquele mar, mas só por fora. Por dentro, eu gritei. Pedi ajuda. Chamei por meu filho. E sobrevivi porque sabia que ele me esperava. Mesmo sem saber. Mesmo tão pequeno. A sala ficou em silêncio absoluto. Durante 3 anos vivi sem saber quem era. Comi do que me deram, dormi onde me acolheram, e mesmo sem memória, sonhava com o rosto de um menino, com o cheiro de uma casa que era minha, com o gosto de um café que eu preparava todas as manhãs. O amor não esquece, nem mesmo quando a mente se apaga. Quando recuperei a memória, pensei que seria simples, que bastava aparecer. Mas não, eu estava morta nos papéis, enterrada na história que ele escreveu sozinho. Ele me empurrou, me apagou. Assinou um atestado falso e colocou outra mulher no meu lugar. E seguiu sorrindo, enquanto meu filho chorava por um colo que já não tinha. Nesse momento, vi Gabriel sendo trazido discretamente até uma salinha ao lado da audiência. A assistente, Social, me acenou pela porta entreaberta. Ele estava ali, me assistindo, mesmo sem entender tudo. E aquilo me deu mais força ainda. Eu não voltei para me vingar. Voltei para dizer que mulheres não são descartáveis, que mães não se substituem, que amor de verdade não se empurra no mar. Me sentei em silêncio, com o coração batendo, forte, mas firme. O juiz ouviu mais testemunhas. A promotora apresentou as provas. O delegado entregou o relatório. Renato, pressionado, tentou se justificar. Disse que foi desespero, que pensou que eu fosse uma ameaça, que achava que eu não resistiria às águas, mas eu resisti. No fim da sessão, o juiz fez uma pausa. Quando voltou, sua voz era firme. Renato Tavares está indiciado por tentativa de homicídio, fraude documental e falsidade ideológica. A prisão preventiva está decretada, e este tribunal reconhece o retorno legal de Carla Mendes como cidadã, mãe e guardiã legítima de Gabriel Tavares Mendes. A sala explodiu num burburinho. Alguém aplaudiu. Outro chorou. Eu apenas fechei os olhos. Estava feito. Saí do tribunal com Gabriel nos braços. Ele me olhava com um sorriso tranquilo, como se mesmo pequeno entendesse que algo grande tinha acabado de acontecer.
Tá tudo bem agora, mamãe? Tá, meu amor, agora tá. Decidimos não voltar à pousada. Aquele lugar tinha lembranças demais. Aluguei uma casinha simples, perto da praia, onde o som das ondas agora me fazia bem. Gabriel pintava com lápis de cor e dizia que ia construir uma casa só nossa, com uma varanda cheia de flores e um balanço na porta. E eu dizia que sim, que ele podia tudo, porque agora tinha raízes e asas. Abri uma pequena cafeteria com o que me restou da indenização do seguro de vida. Chamei de Maré Viva. Fazia bolos, servia café e contava minha história para quem quisesse ouvir. Outras mulheres vieram, outras dores surgiram, e juntas criamos um grupo de apoio. Ali, ninguém mais era enterrada em silêncio. Num fim de tarde, escrevi uma carta e colei na parede do café. Emoldurei com flores secas e escrevi embaixo: para todas as que voltaram do fundo do mar. Se algum dia tentarem te calar, lembre-se, sua voz é a única coisa que não se afoga. Se te empurrarem, nade. Se te apagarem, reacenda. Se te enterrarem, floresça. Porque nenhuma mulher merece ser esquecida. Porque mães não morrem, elas sobrevivem. Hoje, quando olho para trás, vejo a menina que fui, a mulher que fui me tornando e a mãe que renasceu com a dor. E sei que não voltei só por mim. Voltei por todas e que essa história sirva de lição. Se alguém me dissesse que eu sobreviveria à própria morte, eu não acreditaria. Mas eu sobrevivi. Não só ao mar, à traição, ao abandono. Eu sobrevivi ao silêncio, ao esquecimento, à dor de ser apagada por quem jurei amar. E hoje eu entendo. Não fui eu quem voltou do mar. Foi a mulher que eu sempre fui, mas que o medo tentou calar. Foi a mãe que ninguém arrancaria dos braços do filho. Foi a voz que nenhum homem jamais enterraria. Se você está ouvindo isso agora, saiba. Não importa o quanto tentem te empurrar. Você sabe nadar, você sabe lutar e você pode renascer. Porque mulher nenhuma veio ao mundo para ser descartada. E mãe não desaparece. Ela resiste, ela volta, ela floresce.